próximos cumes da carreira de vocês e a gente se inspire na história do Joel, que começou todo um treinamento depois dos 50 anos. E ele só. Estou dando spoiler aqui, tá, pessoal? E ele só alcançou o cume do Everest aos 69 anos de idade. Nós sabemos aqui no Open Mind que a idade média dos membros aqui da nossa rede é de 50 anos. Entendeu? Então a grande maioria de vocês já está olhando para os próximos cumes. Alguns ainda não enxergaram quais são as próximas montanhas e por isso talvez nem começaram a se preparar para isso, né? Mas aqui no Open Mind é uma preparação, e inclusive essa manhã, ouvindo o Joel, é uma preparação para nós. Então eu vou compartilhar minha tela aqui e passar esse vídeo para a gente também dar tempo das pessoas irem entrando. Só um segundo. Conseguem ver minha tela? Sim. Chegar ao topo da carreira é o sonho de muita gente, certo? Um minutinho. Mas, e depois? O que acontece quando se alcança o cume? Pois é, o próprio sucesso. Chegar ao topo da carreira é o sonho de muita gente, certo? Mas, e depois? O que acontece quando se alcança o cume? Pois é, o próprio sucesso pode trazer um desafio completamente novo. Como continuar crescendo? Essa é a grande questão que muitos executivos experientes enfrentam. Atingir o C-Level é sem dúvida uma conquista e tanto. Só que, às vezes, essa posição pode se transformar numa espécie de platô. Sabe, aquele ponto em que a visão fica meio restrita e as novas oportunidades já não aparecem com tanta clareza. E esse platô geralmente é sustentado por duas barreiras que são quase invisíveis. O mais curioso é que elas não vêm de um erro ou de um fracasso. Pelo contrário, elas são uma consequência silenciosa de uma carreira de muito, mas muito sucesso. Olha só quais são elas. De um lado, o que a gente pode chamar de câmara de eco setorial. Pensa bem, depois de anos no mesmo setor, a rede de contatos é super poderosa, claro, mas todo mundo pensa mais ou menos igual. E do outro lado, tem um paradoxo interessante, o do qualificado, mas desconhecido. A pessoa tem uma carreira brilhante, um currículo impecável, mas fora daquele círculo mais próximo, pouca gente sabe quem ela é de verdade. E é aí que mora o perigo. Sabe, essa câmara de eco é arriscada. Quando todo mundo ao redor pensa da mesma forma, a exposição a novos mercados, a novas ideias, diminui drasticamente. Isso leva a uma estagnação que é bem sutil, mas que pode simplesmente impedir aquele próximo grande passo na carreira. E soma a isso o desafio da invisibilidade. A pessoa pode ter uma trajetória incrível, experiência internacional, a melhor formação, mas se a sua marca pessoal não é forte no mercado como um todo, muitas portas simplesmente continuam fechadas. Na verdade, é pior, as pessoas nem sabem que deveriam bater naquela porta. Ok, então, como é que se quebra essas barreiras? Bom, a resposta parece estar num tipo diferente de comunidade, uma que foi pensada justamente para fugir das redes tradicionais e resolver exatamente esses problemas. E um ótimo exemplo dessa nova abordagem é a Open Minds Brasil. Basicamente, é uma comunidade super exclusiva para executivos C-Level aqui no Brasil. A ideia é bem direta: conectar quem toma as decisões para gerar troca de conhecimento, desenvolvimento e, claro, oportunidades estratégicas. E o lance aqui não é só aumentar a lista de contatos do LinkedIn, não. O foco é outro. É construir reputação, construir autoridade de verdade dentro de um ambiente qualificado. É isso que abre portas para novas perspectivas, tanto de carreira quanto de mercado. Beleza, mas na prática, como é que isso funciona? Vamos dar uma olhada em como esse ecossistema foi montado para gerar essas conexões que realmente fazem a diferença. Para começar, vamos falar de escala. São mais de 1.200 membros. E o detalhe mais importante, todo mundo é C-Level. Isso por si só já garante que qualquer conversa, qualquer interação ali dentro tem um potencial estratégico gigante. E a interação toda se baseia em 4 pilares principais. Primeiro, eventos presenciais, sabe, para aquele networking de alto nível. Segundo, um negócio que eles chamam de shaking hands diários. São mais de 200 conexões 1 a 1 online e super bem selecionadas por ano. Terceiro, um aplicativo exclusivo, para fugir daquela bagunça das redes sociais abertas. E por último, mentorias estratégicas, de executivo para executivo, sobre temas que vão de ESG até tecnologia. E essa diferença é crucial. Pensa só, enquanto as redes sociais normais são um mar de ruído, a proposta aqui é ter um ambiente 100% focado. Um lugar onde a conversa acontece entre quem realmente decide, sem distrações. Mas não é só sobre conexões. Existe toda uma estrutura de suporte pensada para o crescimento.
Cada membro tem um gerente de relacionamento dedicado, por exemplo, e tem também a Open Mind Academy, que prepara essa galera para assumir posições em conselhos consultivos, comitês de vários temas e até road shows para quem está em transição de carreira. Certo. A ideia é ótima. Mas a pergunta que não quer calar é: funciona? Isso gera resultado de verdade? Bom, vamos dar uma olhada nos números e em algumas histórias reais para ver o impacto disso tudo. Olha, os números são bem impressionantes. Só em 2025 foram mais de 7.400 conexões geradas. 7.472 para ser exato. Isso dá uma ideia da intensidade do volume de interações que acontecem ali dentro. E essas conexões se transformam em oportunidades reais. O caso do Marcelo Coco é um bom exemplo. Ele conseguiu uma nova oportunidade profissional justamente a partir de uma conexão que fez num dos eventos da comunidade. Simples assim. Ou o caso da Sabrina de Branco. Ela usou a plataforma para expandir a rede dela de forma muito estratégica e o resultado conseguiu se posicionar como conselheira e mentora, que é um passo super importante na carreira, especialmente no que a gente chama de pós-crachá. E para ter uma ideia da qualidade dessa rede, basta olhar as empresas que os membros representam. A gente está falando de gente da Vale, Localiza, Totivus, Fleury, Madeira, só gigante do mercado. O nível da conversa é outro. E tem mais uma coisa bem legal: as experiências imersivas. São coisas que, literalmente, o dinheiro não compra. Imagina só conhecer os bastidores da Rede Globo, entender a inteligência operacional do McDonald's por dentro ou visitar a maior mina de minério de ferro a céu aberto do mundo, lá em Carajás. São vivências que abrem a cabeça e expandem o repertório de qualquer líder. Bom, tudo isso nos leva a uma reflexão e a uma conclusão um tanto provocadora. Hoje em dia, com tanto conhecimento técnico disponível para todo mundo, o que é que realmente diferencia um líder de verdade? Pensa de novo naquele número. Quase 7.500 conexões estratégicas em um único ano, dentro de uma só comunidade. Com um dado desses, o poder do networking deixa de ser só uma teoria, né? Vira um fato concreto. E é daí que vem a ideia central, a grande provocação. Networking é o novo MBA. A tese é que no mundo de hoje, a habilidade de construir e manter uma rede de relacionamentos de altíssimo nível pode ser tão ou até mais valiosa do que uma formação acadêmica tradicional. Então fica aqui a reflexão final. Na carreira executiva do futuro, qual vai ser o ativo mais valioso? Diante de um mundo que não para de mudar, talvez o mais importante não seja mais o que se sabe, mas sim quem se conhece. E principalmente quem conhece e reconhece o nosso trabalho. Pessoal, passei isso aqui para que desse tempo da turma entrar aí. Já estamos aí com quase 50 pessoas aqui na sala. Obrigado pela presença. E agora vamos para o que interessa, né? Quero chamar aqui Joel Krieger. Joel, obrigado pela presença aqui. Sei que talvez você interrompeu o seu treinamento para poder estar aqui conosco. Você está se preparando para um grande desafio que você vai contar aqui para as pessoas. E é um prazer não apenas ter você aqui contando a sua história nessa sexta-feira pela manhã, mas ter você como membro de honra do Open Mind Brasil, nos inspirando, participando dos nossos Shaking Hands, dando a honra da gente estar com você presencialmente. Então a palavra é sua, meu amigo. Tá, muito obrigado pela oportunidade. Estão vendo a minha tela? Estamos sim. Está vendo um compartilhamento aí. Tá dando para ver os slides de só uma questão técnica. Está aparecendo Luiz. uma tela das pessoas aqui. Você precisa. Sim. Isso. Só aí, fecha aí. Isso. É isso, fecha aí. Aí. É no vermelho mesmo. É. Não, no vermelho ele vai sair da sala. Não. Você tem que fechar no amarelo aí. Isso. Aí. Amarelo de novo. Aí, pronto. Tá, deu certo agora? Estamos vendo sua tela. Perfeito. Então, muito obrigado pela oportunidade. Tecnologia sempre tem os seus pequenos gatilhos. Eu espero poder contar um pouquinho da minha experiência. Primeiro, deixa-me fazer uma pequena apresentação. Bom, eu sou casado, sou pai, tenho 9 netos e está chegando mais uma agora, né, no mês que vem. Sou engenheiro
Trabalho hoje com importação, exportação, comércio exterior e tenho 72 anos. Aos 50, eu era sedentário. Meu amigo me convidou para fazer um trekking ao campo base do Everest. Eu não tinha nenhuma preparação física, eu fui falar com o meu técnico de natação, que eu nadava quando era jovem, até os 18 anos. E ele falou: não, se você treinar natação, você vai ter capacidade de aeróbica para fazer o trekking. E eu fui. Tá? No desenrolar desse trekking, eu acabei conhecendo o Vitor Negrete, que era o nosso guia, e ele transmitia para a gente, eu e o meu amigo João Carlos Angelini, que estava junto, um grande amor pela montanha. E aí nós resolvemos, né, em conversa com ele, fazer um projeto, que era subir os 7 cumes maiores de cada continente e eu atravessar o Canal da Mancha, que era o meu sonho de criança. Então, eu fui o 9º brasileiro a escalar os 7 cumes, o 31º brasileiro a escalar o Monte Everest, e o mais velho, tá? Óbvio, eu tentei, só consegui na 4ª vez, né? Eu consegui aos 68 anos, e hoje eu sou alpinista, triatleta, nadador, e obviamente trabalho, tá, diariamente, e sou o segundo do mundo no ranking de Ironman da categoria 70 a 74 anos. Bom, umas curiosidades, né? O Canal da Mancha é basicamente, né, assim, pelos ingleses é chamado English Channel e pelos franceses Le Manche, é a travessia entre a Inglaterra e a França. Né? Se você fizesse em linha reta, seriam 33 quilômetros. Acontece, tá, que nesse trajeto tem muitas correntes e principalmente tem, tá, um tráfego, tá, de barcos muito intenso. Então a travessia sempre leva um pouco mais que 33 quilômetros, em média entre 38 e 42 quilômetros. E se você fizer com o trem-bala, é mais ou menos 1h30, se fizer de barco, é umas 4 horas. E nadando é alguma coisa entre 8 e 10 horas. O recorde é 6 horas e 45, que é, na verdade, possível somente 1 ou 2 dias durante a temporada de natação, porque é o único dia que permite você nadar em linha reta, ou seja, somente 33 quilômetros, e a corrente é 100% a favor. Nos outros dias ela vai se invertendo e com isso a travessia fica bastante mais demorada. Bom, e o Canal da Mancha, como toda a história inglesa, né, é uma história de longas e muitas tentativas, né? A primeira travessia oficialmente reconhecida foi em agosto de 1875, o Capitão Webb. Né? Ele era um exímio nadador, né? E ele nadava a peito. Né? Ele nadou sem flutuador, porque já havia 2 pessoas naquela época que tinham conseguido atravessar o canal, mas usando salva-vidas, né? Um colete salva-vidas. Então, isso não foi reconhecido. E ele usou, para se proteger do frio, uma cobertura de gordura de carneiro, que foi usada durante até a final da década de 50, porque depois a fábrica faliu porque a gordura de carneiro se tornou politicamente incorreto e ninguém mais usava. A alimentação dele era caldo de carne, cerveja, café e conhaque. Mas diz a lenda, tá, que ele só tomou mesmo foi o uísque e o caldo de galinha, porque o resto ele nunca usou. E a duração foi 21 horas e 45 minutos. Que, se você pensar que a temperatura da água é entre 14 e 17 graus, e você ficar
esse tempo todo é uma façanha. A primeira mulher foi uma americana chamada Gertrude Erdel, e ela realizou essa travessia em 1926. Ela tentou pela primeira vez em 1925, e os ingleses eram totalmente contrários a permitir que uma mulher entrasse na travessia. E o técnico dela era um técnico inglês, e ele sabotou ela, dando uma bebida no meio da travessia. E isso é um objeto de um filme, quem quiser ver, está no Disney Plus, se chama Young Woman and the Sea. Muito interessante, algumas imperfeições, e a alimentação dela era basicamente caldo de carne e café, e nada de conhaque. E ela fez em 14 horas e 39 minutos, que foi o recorde daquela época, e durou como recorde feminino 35 anos. O primeiro brasileiro a atravessar o Canal da Mancha foi o Abílio Couto, que é um paulista de Ribeirão Preto, que era um dos maiores nadadores do mundo naquela época de travessias, e ele realizou 4 tentativas e, finalmente, no ano seguinte, ele fez 2 travessias e, no outro ano, mais uma travessia. A primeira travessia de sucesso dele foi em 1958. Ele fez no sentido França-Inglaterra. Depois ele fez mais uma no sentido França-Inglaterra, e depois fez no sentido Inglaterra-França, que hoje é o destino mais usado e é o mais registrado e é o mais organizado. Então, hoje, praticamente todas as pessoas que tentam fazer o Canal da Mancha fazem da Inglaterra para a França. A primeira brasileira a conseguir foi uma paraibana chamada Kay France. Ela tinha 17 anos e ela realizou a travessia em 11 horas e 36 minutos. Algumas curiosidades: ela treinava na Paraíba, no Mar da Paraíba, se perdeu uma vez, mobilizou praticamente o estado inteiro para achar ela no meio do mar, e ela fez em 11 horas e 36 minutos, que naquela época era considerado um tempo excepcional. Esse senhor Igor de Souza, que é hoje diretor de maratonas aquáticas da CBDA e trabalha numa empresa de material esportivo para natação, ele é o único brasileiro e um dos poucos no mundo que fez ida e volta, 18 horas e 33 minutos. E tem o maior número de travessias, que são chamados o Rei e a Rainha do Canal. O Rei do Canal é um inglês chamado Michael Reed, que fez 33 vezes. Agora, impressionante, a mulher, a Rainha do Canal, fez 45 vezes. E a última vez que ela fez foi há 2 anos atrás. E dessa vez ela fez uma das façanhas que só foi a segunda pessoa a fazer isso. Ela fez Inglaterra, França, França, Inglaterra e Inglaterra, França novamente, sem parar, em 48 horas. Bom, e o número de sucessos registrados até hoje, através da Channel Swimming Association, que é a organização, foram 2.050 individuais e 1.111 em revezamento. Os revezamentos são de 2 a 6 pessoas, e cada pessoa nada 1 hora. Nada um e troca, nada outro, e assim por diante, até chegar. Eu, inclusive, já fiz de revezamento. E as coisas mais interessantes: a organização da travessia. Ela foi fundada em 1927. São somente 6 barcos. Você tem que fazer uma reserva com
2 a 3 anos de antecedência para poder conseguir fazer a travessia. Essa organização faz a fiscalização e o registro. E uma coisa interessante, até 40 anos atrás, quando morreu uma brasileira chamada Renata, quem decidia se continuava ou não era o nadador. A partir desse momento, quem decide se o nadador continua ou não é o fiscal que está no barco, que é credenciado pela associação e que faz todo o acompanhamento do desenvolvimento da travessia e toma a decisão de parar a travessia. Se o nadador se recusar a parar, ele simplesmente pesca o nadador e para, porque a responsabilidade sobre a vida do nadador é do fiscal. As janelas são de acordo com as correntes. Normalmente tem na temporada de julho a setembro, tem 3 janelas por mês, né? E você tem entre 1 a 4 nadadores para fazer essa travessia, mas normalmente só dá 2, 3 no máximo naquela janela, né? A reserva do barco é complicada e tem que ser feita com bastante antecedência. Bom, parece fácil, mas precisa muito planejamento. Como tudo na vida, existe o planejamento, existe a preparação, né, e a execução. Qualquer coincidência com o dia a dia de trabalho de executivos é mera coincidência. Bom, primeiro, contratar o barco. Você tem que, na hora que contrata o barco, você diz se é individual ou revezamento. Você tenta escolher a janela, tá? As janelas são definidas e você, uma vez que você escolheu e fez a reserva, você não pode mudar. Se você tiver qualquer contratempo, você perde a janela, tem que começar todo o processo, né, novamente. Eles credenciam 4 pessoas por janela, mas normalmente só 1 ou 2 conseguem. Você tem que entender a logística, como é que você chega lá, tá? A saída da Inglaterra é de Shakespeare Beach, que é perto de Dover, entre Folkestone, é o ponto mais próximo da França da Inglaterra. Você vai com o barco até essa Shakespeare Beach, você pula na água, nada até a praia, põe o pé na areia e começa a travessia. E só termina quando você botar o pé na areia na França ou subir dependendo onde você chega. E principalmente, né, se você não fizer esse processo, não é considerada válida a travessia. E o mais interessante é que é somente um barco por pessoa ou equipe. Durante todo esse período, né, é somente 6 barcos na água que estão fazendo essa travessia. E essa travessia é autorizada pela guarda costeira, porque as ondas têm que ser no máximo 1 metro, a corrente tem que ser a favor, né, e as condições de tempo, neblina, etc., têm que ser favoráveis. Como o Lúcio falou, se alguém tiver uma pergunta, por favor, é só fazer enquanto a gente está falando. Bom, o meu planejamento, além de ter, né, todo o processo de treinamento, tem que incluir nutrição. Você precisa aumentar de peso. Por quê? Porque você precisa criar uma camada de gordura que te ajude a resistir à temperatura da água. Eu, quando estou treinamento normal, a minha percentual de gordura é entre 7% e 9%. Para fazer o canal, a minha nutricionista fica no meu pé para ter entre 18% e 22%, que significa ganhar peso e ganhar gordura. É fazer uma pasta, como não existe mais, né, a gordura de carneiro, tem que fazer a pasta que tem a função, né, de proteger
do sol, porque você fica 12 horas exposto ao sol, e ajudar um pouco na proteção térmica, né? E eu tenho um time que trabalha comigo, que é um cardiologista, uma nutricionista para alimentação. Por causa que eu treino triatlo, tenho um técnico de corrida e um técnico de triatlo, eu faço musculação e o treino de natação. Tenho uma fisioterapeuta para resolver os problemas normais da idade e faço pilates, porque à medida que a idade aumenta, você vai perdendo a flexibilidade. Então, pilates ajuda você manter as articulações em dia. Bom, como é que é o treinamento para o Canal da Mancha? Normalmente é de 4 a 6 horas por dia de natação. Isso significa entre 10 e 15 quilômetros por dia nadando, tá? Normalmente você nada em piscina durante a semana e nos fins de semana você vai fazer um treinamento no mar ou, né, sim, aqui em Curitiba tem a represa do Capivari, que é 35 quilômetros daqui. Eventualmente, se a represa está numa altura razoável, ela não está muito baixa, dá para treinar. Outra exigência é você cumprir 6 horas nadando na temperatura de 15 a 16 graus. Aqui no Brasil, basicamente, é só Rio Grande do Sul e Santa Catarina que tem essa temperatura. Então, você tem que se deslocar até lá, fazer esse período. Esse período tem que ser certificado pelo teu técnico e você, com isso, fazer o Canal da Mancha. No meu caso, devido à idade, tá, que é uma dúvida, eu fiz vários testes médicos e a minha médica tem que preencher um formulário completo para garantir que eu estou em boa saúde. Só curiosidade, quando eu fiz um Ironman, a minha cardiologista estava fazendo uma pesquisa. Aí terminou o Ironman, ela olhou para mim e disse: Ah, você está tão bem. Eu falei: Ah, não esqueça disso, né, quando você tiver que me dar autorização para mim ir para o Canal da Mancha. Tá? Como é que você sabe se o treinamento está indo? Tá? Então, cada pessoa tem uma maneira de avaliar. Tem pessoas que conseguem avaliar observando os resultados do treinamento, mas eu gosto de competir. Então, eu faço, né, várias competições no processo, travessias aquáticas, agora que eu estou treinando para o Canal da Mancha, ou corridas e triatlon para ver como é que anda a forma. O importante quando você faz um treinamento, né, é que você permanentemente avalie a evolução, né? Por quê? Porque quando a data está estabelecida, o projeto está feito, se você não chegar no momento certo, na hora certa, em forma, você já tem um handicap negativo contra você. Bom, como é que é essa execução? Primeiro, você tem que gerar toda a parte de logística, de deslocamento, tem que reservar um lugar, né, em Folkestone ou em Dove, normalmente em Folkestone, que é um lugar que praia que dá para treinar muito bem. O grande problema é que Folkestone é uma cidade muito pequena e os hotéis são bastante difíceis. Então, normalmente a gente procura um Airbnb, né, para poder ter um local perto da praia, para poder ficar lá e ter um certo conforto. E aí fica 1, 2 semanas treinando nessa região, esperando o início da janela. A minha janela é 3 de julho. Eu sou o número 1, tá? Então, se houver uma oportunidade de nadar entre 3 de julho e 12 de julho, eu vou ser o primeiro a entrar na água. E aí fica aquela espera, aguardando que a guarda costeira diz, tá? Podem ir. Normalmente você sai durante a noite, tá? E sai, dependendo da maré, tá? Entre 2 e 5 da manhã, tá? A maré vai mudando Então você tem que sair com a maré a favor, tá? Para chegar na França de novo com a maré a favor, tá?
para poder conseguir a melhor ajuda possível das correntes para poder terminar o Vamos processo. atravessar o Canal da Mancha Esse é um filme. 40 quilômetros, saindo da Inglaterra até a França. 7 meses de preparação. Tá pronto? Tô pronto. Primeira alimentação. 2 horas e 23 de prova. Já foram 15 quilômetros. A Inglaterra está pequenininha lá. E a França começando a ficar grande aqui na frente. Agora estamos na metade do caminho e estamos se aproximando aqui da França. Agora já são 7 horas de travessia. Entrou o Barney no mar aqui para acompanhar o Joel. Joel, tenta manter aqui mais na lateral do barco. Vai muito para longe, não se vem zigue-zague. Vamos lá, Joel, vamos voltar. A gente passou um tempo ali, uma boia que marcava as 3 milhas. Tá um momento aqui, acho que talvez um dos mais tensos. Dá para ver que o meu pai tá bem cansado, colocando bastante energia. Tem essa dificuldade, às vezes, de conseguir se hidratar direito. Só super-herói mesmo para fazer isso. França tá pertinho agora. Fica aqui! Acabamos de decidir que a gente vai tirar ele da água. Ele tá muito parado. Ainda tem uma boa distância aqui. E o motivo, Ilan? Cansaço extremo, ainda tem muitas horas para poder chegar. E ele é um herói aí por tudo que ele fez. Te amo, parabéns. Bom, essa foi minha última tentativa, foi em 2023. Eu, assim, faltava um pouco, era 2 quilômetros, eu achava que dava para continuar, mas regra é regra e você tem que sair. A minha primeira tentativa foi em 2016. Faltou 800 metros, né? O meu técnico da época era o Igor de Souza, ele entrou na água e me tirou da água. E eu realmente não estava muito bem, né? Existia, na frente da França tem uma corrente muito forte, e eu não estava conseguindo vencer ela, e eu também já não estava muito bem, porque eu levei uns 15 minutos para descobrir que eu estava dentro do barco. Em 2019, eu tentei novamente, e aí eu fiquei mareado, né? Comecei a passar mal, não conseguia vomitar, extremamente enjoado e tive que parar. Mas em 2019 tinha uma equipe de brasileiros chamada Anjo da Água, liderado pela Marta Iso, que é uma das pessoas que já atravessou o Canal da Mancha, e ela me permitiu realizar um pedaço do meu sonho, que era atravessar o Canal da Mancha em revezamento. Então a equipe dela era de 4 pessoas, eu fui a 5ª pessoa, entrei, e a gente conseguiu atravessar no dia 5 de outubro, que foi a última data possível de fazer a travessia naquele ano. Quando nós voltamos, estava extremamente revolto, mas a gente terminou em 11 horas e 40 minutos. Bom, tá? Vamos deixar em aberto algumas perguntas, tá? Porque isso praticamente encerra a minha apresentação de como as coisas acontecem para chegar no Canal da Mancha. Então, Lúcio. Joel, é arrepiante, né, esse vídeo seu aí, e todo o sacrifício e você contando essa jornada. Eu vou abrir aqui para as perguntas, mas a gente também tem as histórias do Everest, né, e dos 7 cumes aí que você subiu. O cara realmente é um super-homem, né? Então, meus parabéns por tudo isso, por todo esse sacrifício. A gente olhar aonde que chega, muitas vezes a gente esquece qual é a jornada e o desafio, e vendo isso daqui, a jornada que você está enfrentando para poder atravessar aí o Canal da Mancha, é realmente inspirador, né? Então, vamos abrir para perguntas. Quem quiser falar sobre o Canal da Mancha, sobre o Everest, sobre os 7 cumes, né? Sobre qual foi o estalo dele para, aos 50 anos, ter toda essa motivação para fazer grandes feitos desse jeito, né? E aqui temos os executivos, né? Que também estão olhando para suas montanhas, para os seus cumes. Renato, vamos lá, você que é um atleta aí também. Bom dia, pessoal. Obrigado, Lúcio. Já fui atleta, né, Lúcio?
comparado ao Joel, aí não dá para falar que é atleta mais não. Parabéns, Joel, que história linda, viu? Que história linda. Eu joguei muito tempo vôlei mesmo na minha época, na minha infância. Peguei seleção, fui jogar um pouco no Japão, então eu sei um pouco o treinamento, o que tá por trás, antes de entrar numa quadra, né? Todo o sacrifício que tem. E na vida profissional também tem essa parte de preparação, que nem o Lúcio trouxe, né? De preparação, resiliência, tem um planejamento. Mas a minha pergunta para você, assim, você tem a parte do Canal da Mancha, natação, triatlon, a escalada. As preparações para cada tipo de desafio mudam muito? Qual que você gosta mais e qual que você acha mais difícil? É uma escalada, é uma natação ou é o próprio triatlo? O que que você acha? O que que muda a preparação e o qual que te agrada mais? Tá, então vamos falar assim, eu gosto de todos, né? Assim, eu faço todos com prazer, né? Mas para cada tipo existe uma preparação diferente. Para a escalada, a gente tem que aprender a subir, a andar no gelo, usar cordas, ter técnicas de escalada para você ser totalmente independente caso aconteça alguma coisa com a tua equipe. Para preparação física, né, eu basicamente treino tanto para as escaladas, eu treino o triatlon. Né. Eu comecei no triatlon em 2014, antes eu fazia só natação, aí eu passei a fazer corrida e natação e finalmente triatlon. Agora vai fazer o Canal da Mancha, você tem que parar com as atividades de corrida porque você vai aumentar de peso e o risco de ter uma lesão aumenta muito. Então aí eu só pedalo e nado, e aí eu nado entre 3 a 6 horas por dia, e aí sobra pouco tempo para pedalar, mas de qualquer jeito faz um pouco de pedal, musculação é fundamental e o Pilates continua. Então essa é basicamente o meu tipo de preparação, né? Obrigado, Obrigado, Renato, Joel. pela pergunta. Antônio Carlos. Não, obrigado. Primeiro ao Lúcio, ao pessoal aí da Open Mind por proporcionar uma sexta-feira brilhante. Dessa foi mais que um sextou. Joel, assim, te escutando não tem como não olhar, né? E acho que você começou a trazer primeiro parabéns pelo assim. Eu quero ver e ver mais histórias suas, porque deveria realmente estar passando para o mundo para falar que a gente que vive o mundo da transição, né? Do que a gente escuta e vive a questão do etarismo chegando. Minha pergunta vai por esse lado, né? Como você enfrenta, porque provavelmente você enfrentou várias barreiras, sem dúvida, o ponto de vista físico, um monte, mas de pessoas que não acreditavam que você poderia ser essa gente que faz, gente que. Como é que você lida isso e como você convence as pessoas que, né, no seu dia a dia que você é capaz? Hoje o seu currículo já mostra, mas provavelmente quando você falou, alguém falou, putz, o que que esse cara está vindo aqui querendo falar que vai fazer? Conta um pouquinho dessa história do mental versus o físico. Muito bom. Veja, as duas coisas têm que andar junto, tá? Porque todos esses processos, tanto escalar montanha, como fazer triatlon, como nadar o Canal da Mancha, a preparação mental é fundamental. Mas as barreiras que a gente encontra, tá? Na verdade, não é do processo. Por exemplo, no triatlon, você se inscreve e não existe, você dá uma declaração que você está bem de saúde e acabou, né? Ninguém nem se preocupa muito em verificar a capacidade física ou não de fazer as provas. No caso das montanhas, você tem que ter experiência de montanha, então você tem que aprender muito, tá, de coisas que aqui no Brasil é difícil, então você tem que ir para o Equador, para a Argentina, para ter conhecimento de processo de escalada, de andar no gelo, de autossuficiência. Então, né, o mais fácil, né,
é treinar. Tá? Agora, enfrentar o etarismo é difícil. Tá? E, assim, e esse etarismo aparece, tá? No dia a dia, tá? Quando as pessoas olham para você, tá? Correndo, diz, tá? Quem é aquele doido lá que está correndo? Tá? Ou como eu fui fazer um triatlon, entrei o triatlon, a natação é por ordem, eu, como fui nadador, eu entro na primeira parte da largada, e se vira uma jovem para mim e diz, o que você está fazendo aqui? Né? Sim, eu falei, não, tá, eu acho que eu nado mais ou menos. Né? Então, esse tipo de coisa existe muito. Tá? Mas eu acho que o mais importante de todo esse processo, tá, é você, primeiro, acreditar em você, tá? Que você pode vencer os desafios. Você se preparar adequadamente para cada tipo de desafio. E você tem que ter o suporte da família e dos amigos, porque isto é fundamental, porque existe todo um ambiente que deve ser favorável a você fazer as coisas. Eu sempre digo, né, o que eu faço, qualquer um pode fazer, tá? Mas não dá para acordar de manhã, pegar um avião e dizer eu vou subir o Everest. Tem todo um processo, né? E como tudo na vida, esse processo tem que ser seguido e essas etapas têm que ser vencidas, senão você não chega no dia que você vai tentar para conseguir. Muito bom. Obrigado aí pela pergunta. Roberto Ferola. Ô, Lúcio, bom dia, Joel. Vocês Bom estão me dia, ouvindo Renato. bem, Lúcio? Que eu estou no trânsito. Desculpa aí. Estamos ouvindo Ô, bem. Joel, eu vou ser rápido aqui. Eu vou ser rápido aqui, Joel, mas eu vou pedir o Lúcio, primeiramente, para ele nos mandar um vídeo, de preferência, dessa aula que você está nos dando, desse exemplo que você está nos dando, que, como já disseram aí, a gente fica até arrepiado. As pessoas que têm aí qualquer característica semelhante à sua, né? Tem que ser semelhante, porque igual a sua é inacreditável. Mas eu acho que eu quero pedir ao Lúcio essa gravação, porque eu tenho uma neta que é campeã brasileira de mountain bike, e junto com meu filho eles fazem provas desafiadoras também, desafiadoras. Eles participaram esse ano passado do Cape Epic, que são 800 quilômetros pedalando, os dois de dupla, e o principal é a sua técnica, a sua tranquilidade, a sua inteligência na preparação. Isso que eu acho que é extremamente importante. E eu acho que eu contribuí um pouco com o Lúcio aqui, trazendo para o Open Mind essa parte do esporte, né? Porque eu falei durante 10 anos na cabeça do Lúcio sobre esporte, sobre corrida e tudo mais. Então, eu acho que eu tenho um pouco disso aí, né, Lúcio? Mas o que eu achei espetacular foi a sua técnica, a sua preocupação com o aprendizado, com tudo isso. E eu fico pensando, o Lúcio incentiva os executivos nossos aí do Open Mind a fazer atividade, etc. E às vezes o camarada começa animado e acaba, às vezes, se excedendo e machucando e não levando adiante. Então, acho que todo esse exemplo que você está dando aí de inteligência, de preparação e tal, é muito importante para todo mundo que participa desse grupo de esportes aqui do Open Mind. Obrigado por isso. A minha pergunta para você é só o seguinte: eu já fiz maratona muitas vezes, né? Tenho tempos muito interessantes em maratona, e eu tinha um treinador que ele me falava dessa parte do psicólogo, da preparação, né? E o que eu queria te perguntar é o seguinte: como que é a parte do seu descanso antes da prova? Como é que é a sua preparação, assim, imediatamente antes da prova? Como que é o treinamento, vamos dizer, na travessia do Canal da Mancha? Ou se você, antes da prova, você se prepara, faz um período de descanso, inclusive, para a prova, e se alimenta de forma adequada? Se você tem alguma preocupação e alguma indicação para fazer
para assim, os momentos ou os dias antes da prova? Tá. Bom, basicamente, à medida que vai chegando a data da prova, você diminui o volume de treinamento para dar um descanso para o corpo, né? A segunda coisa que você faz uma coisa chamada carb load, né? Que você começa a ingerir mais carboidrato para gerar uma reserva de carboidrato, porque a reserva de gordura, no caso do Canal da Mancha, já está lá, tá? Porque você teve que fazer isso durante 6 meses, passo a passo, e aumentando o peso passo a passo, porque você vai treinando muito, então para aumentar o peso é bastante difícil, e você vai aumentando o peso e armazenando gordura. Então, um pouco antes da prova, você começa a ingerir mais carboidratos, e finalmente no dia da prova você tem toda uma alimentação. No começo é de 45 em 45 minutos, e à medida que o tempo vai passando, vai baixando para 30 em 30 minutos, e tem que ser uma alimentação leve, rica em carboidratos e rápida, porque à medida que você para na água fria, você leva um certo tempo para isso. Então, basicamente como funciona a preparação. Fora isso, a preparação mental é você visualizar a prova, né? É saber que você vai passar 12 horas olhando o barco, seguindo o barco rigorosamente, vendo o nome do barco, esquecendo do resto do mundo e nadando, nadando, nadando. Muito obrigado aí, Roberto, pela Obrigado. pergunta. Valeu. Genésio. Está sem áudio, Seu Genésio. microfone fechado, Genésio. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Joel. Maravilha. Espetáculo. Você é um exemplo. Quem está falando aqui com você é um baiano. E o baiano sempre tem assim, olha, se é uma festa religiosa, tem o profano e o sagrado. Eu quero começar, vou fazer uma comparação, uma pergunta pelo sagrado, pelo técnico. Ansiedade é excesso de futuro. Ansiedade pode levar a uma derrota a um atleta, mesmo com a preparação física? E o profano, eu vou dizer, você abandonou o álcool nesse período de treinamento? Tinha uma tacinha de vinho, tinha um uísque, uma cerveja. O que é que podia nesse período? Se você não bebe, tudo bem, você não vai poder me responder. Ou nunca bebeu. Tá. Então, vamos começar pela bebida, tá? Eu nunca bebi, tá? Eu nunca bebi, tá? Eu tenho algumas regras da nutricionista que para o Canal da Mancha são quebradas por ela mesma, tá? Que é não consumir refrigerante, não consumir coisas com alto volume de açúcar, mas a preparação, tá? O foco, tá? Saber que você está voltado para aquele objetivo, tá? Então, tirando o fato que eu não bebo, tá? E eu também nunca fumei, né? Que é outra coisa importante, mas, tá, assim, eu faço um acompanhamento médico sistemático, tá? Eu vou ao cardiologista 2 vezes por ano, faço todos os exames, ergospirometria, tá? Faço exames do coração. Meu pai teve problemas de coração e tive alguns problemas, mas aquilo foi totalmente superado. E, tá, é isso, tá? A coisa tem que ser um conjunto, tá? Nada é individual, nada é só físico, nada é só mental e nada é individual, tá? É um trabalho de equipe e de família. Joel, eu tive uma falta de êxito. Aos 50 anos, eu me preparei 6 meses para subir o Cotopaxi. Você falou em Equador. Eu morei 10 anos no Equador. Uhum. São 5.987 metros. E, bom, tudo aí que você disse também, eu fiz essa preparação da questão do carboidrato e na última semana, tome-lhe carboidrato para dentro, açúcar, para aguentar essa gordura aí, essa reserva de energia. Mas eu não cheguei. Dizem, o médico era o
como é deportólogo, como diz no Equador, deportólogo, médico especialista, que eu não cheguei em função da minha ansiedade. Eu estava preparado fisicamente. E faltou 300 metros, eu desisti, porque a missão maior não é você chegar lá, é você voltar, né? Então, ele aí me reprovaram, os meus guias me reprovaram, não, você tem que voltar. Eu sempre digo, tá? Desculpe, a gente não pode esquecer, tá, que subir a montanha é só metade do caminho. Eu fui para o Equador e fiz o Cotopaxi, tá? Mas Olha, o fato de parabéns. você, tá, saber parar, tá, saber que naquele momento você não pode continuar, é mais importante, porque a maioria das pessoas, tá, que morrem na montanha, fora os acidentes que são incontroláveis, é porque esquecem que subir é só metade do caminho, tem que descer. Então você, naquela ansiedade de chegar, você esquece de analisar como você está se sentindo e acaba passando dos limites. E a gente saber, tá, ter a humildade que os limites existem e tem que ser cuidadosamente observados, é uma das coisas mais fundamentais, né? Obrigado, Joel. Muito Muito bom. obrigado. Obrigado, Genésio. Temos aqui 4 perguntas. Vamos fazer um bate-bola aqui mais rápido para a gente poder dar tempo de todos participarem. Marisol, Bom dia a todos, pessoal. Parabéns aí pela história, Joel. Obrigada, Lúcia, por trazer uma figura tão importante que inspira tanto a gente aí. A minha pergunta, Joel, vai no sentido psicológico, assim como a maioria também perguntou aí. Eu jogo tênis e, assim como qualquer esporte, é muito importante que a gente esteja bem centrado ali, né? E eu queria te fazer uma pergunta, se teve algum momento, quando você estava atravessando aí, fazendo essa travessia no canal, se você pensou em desistir, o que passou na sua cabeça nas horas mais difíceis aí da prova e se você tinha alguma estratégia mental para conseguir seguir em frente, sabe? Queria que você explicasse um pouquinho sobre esse ponto aí, que para mim é muito importante em todo esporte. Parabéns Tá, mais uma vez, Joel. tá, obrigado. Eu tenho, assim, uma visão, tá, que é, assim, é completamente diferente de você pensar, falta ainda tanto, ou só falta isto, tá? Então, à medida que você vai passando, né, a hora que você começa a ver a costa da França e tal, você diz só falta. Se você começar a pensar ainda falta, aí realmente o teu mental pode desmoronar. Então, a concentração entre pensar o que você está fazendo e o teu objetivo é fundamental. E manter o foco. O objetivo está chegando, você já cumpriu, você se preparou, você está preparado para fazer isso. Eu acho que é a parte mais fundamental. Que maravilha. Obrigada, Joel. Muito boa resposta. Obrigada. excelente resposta. Quem corre maratona aí sabe que é isso mesmo. Hélio Inui. Obrigado, Lúcio. Bom dia a todos. Obrigado, Lúcio, Open Mind. Parabéns, Joel. Inspirador. E eu vejo aqui que você mostrou bastante, né, sobre planejamento, técnica, equipe, de apoio, família, falando agora um pouco até da pergunta da Marisol, de outros colegas, dessa visualização da prova, de pensar só falta isso, né, ali no dia. Eu queria que você explorasse um pouquinho como que é a preparação mental antes, né? Como você está fazendo os exercícios físicos também, a alimentação com a equipe, mas você, porque nós como líderes, às vezes a gente está ali solitário, né? Para tomar uma decisão, não comparando, porque você ainda tem a questão física, né? De estar ali com dores, tudo, mas como que você exercita esse músculo mental, esse mindset no dia a dia, né? Da preparação, não lá no dia que está acontecendo, agora nos seus treinamentos mentais. O que que você sugere, o que você faz? Muito obrigado e parabéns, tá? Obrigado. Eu acho assim, o treinamento mental passa por, na minha opinião, por 2 processos, tá? O primeiro é o planejamento, é saber definir um objetivo e manter o foco nesse objetivo, e cada dia é saber, estamos chegando no objetivo,
como é que vai a preparação, como é que você está se sentindo, você se analisar fisicamente e mentalmente. Mas o mais importante de tudo, para mim, tá, é você, uma vez definido o objetivo, tá, você cumprir essa rotina. Tá? O treinamento tem que ser diário, o treinamento tem que ser feito, não tem dia ruim, não tem nada que impeça que você cumpra os teus objetivos. Quando você sobe na balança e diz, meu Deus, eu não consegui engordar 50 gramas que era o previsto para hoje, tá? O que que aconteceu? É você sempre se retroagir com os fatos que vão acontecendo para poder manter o foco que o objetivo está sendo cumprido passo a passo. Então, você tem um planejamento inicial, você tem uma periodização, você tem as datas que você vai fazer, chova ou faça sol, você tem que cumprir aquelas etapas. Tá? É como você fazer um projeto. Tá? No projeto, você tem cada passo a ser cumprido e cada degrau. Tá? É saber que você está construindo alguma coisa para chegar no final, estar preparado para fazer aquilo. Muito bom. Obrigado pela pergunta aí, Hélio. Tiago Montemeso. Bom dia, Lúcio. Bom dia, pessoal. Desculpa, eu estou sem câmera, mas eu estou me deslocando para o escritório. É muito bom ouvir o Joel. Eu já conheço o Joel há bastante tempo, já li o livro dele, tenho até uma dedicatória, guardo isso com bastante carinho, já emprestei esse livro algumas vezes. Recomendo para quem quiser ler. Sou triatleta também, então por isso me inspiro bastante no Joel. A minha pergunta, até escrevi no chat, e a gente sabe que no triatlo e até em provas muito longas, um erro de rota ali, tu acaba quebrando e não muitas vezes não concluindo a prova, ou, como o Joel ali já comentou, quando foi tentar escalar o Everest, tentou uma, tentou duas, né, e outras provas que a gente acaba não atingindo o nosso objetivo e tem que desistir. Como que tu organiza a tua cabeça para voltar a treinar tudo de novo? Que a gente sabe que é duro treinar, né? A parte mais complexa, a prova ou, né, a escalada é o resultado final. Como que tu organiza a tua cabeça para vamos de novo, vou fazer tudo isso de novo para atingir esse objetivo, que sempre é algo muito longo essa preparação. E parabéns aí pela tua história. Fiquei muito feliz aí em conseguir numa sexta-feira acompanhar mais um pouquinho da tua trajetória. Tá. Veja, eu procuro sempre, tá, criar objetivos intermediários que me permitam avaliar tudo o que está acontecendo. Então, por exemplo, para subir uma montanha, tá, para subir o Everest, eu fui treinar na Argentina, fui subir o Cotopaxi. Assim, o Equador é um lugar que, em torno de Quito, você tem 6 montanhas entre 5.900 e 6.000 metros. Então, você vai fazendo etapa por etapa. Tá? No caso do triatlon, por exemplo, tá, o objetivo é o campeonato mundial. Então, eu faço 4, 5 provas de, que estão no processo de treinamento, não vão ser resultados excepcionais, mas o fato de fazer a prova, sentir os detalhes da prova e observar os momentos que você acha que você pode ter, está faltando alguma coisa, o treinamento não está funcionando, você não está pedalando direito, etc., faz parte do processo. Então, é você, uma vez fixado o objetivo, periodizar, marcar metas, marcar pontos de avaliação para poder saber se você vai chegar no teu objetivo. Tá? Eu queria só aproveitar um minuto. Tá? Eu tenho um livro que conta essa minha trajetória e a Valéria tem. Qualquer pedido pode ser feito pelo e-mail livrojoelkrieger@gmail ou entrar no meu site www.joelkrieger.com.br. Tem lá um formulário para você pedir o livro. O livro não é vendido, ele é distribuído e transformado em cestas básicas. Eu tenho um projeto, esse projeto de distribuir mais de 8.800 cestas, eu já distribuí bem mais que isso, e agora eu estou mudando o projeto para aumentar a motivação das pessoas para contribuir para esse projeto.
Desculpe, Lúcio, o momento de propaganda, né? Não, muito bem-vindo aí, parabéns aí pela atitude. O Ricardo Alonso, Ricardo Sampaio. Estou aqui. Bom dia a todos. Parabéns, Joel, pelos feitos. É uma inspiração para todos nós, com certeza. E eu vou ser bem objetivo na pergunta, porque eu anotei algumas aqui, mas várias já foram sendo respondidas ao longo. Eu fui digitando, guardando todas as informações aqui para mim. Quais foram as suas prioridades ao longo da sua vida, que é fantástica? Bom, veja, né? Eu tinha entre os 18 e os 50 anos, né, eu tinha duas prioridades: o trabalho e a família, né? E aí, aos 50 anos, eu introduzi o esporte nas minhas prioridades e os resultados foram fantásticos. Eu durmo melhor, eu como melhor, eu participo da vida dos netos melhor, eu faço exercício com eles, quer dizer, eu ganhei muito com isso, né? Mas o mais importante é você ter os horários para fazer essas coisas e ter a organização, tá? Para saber que todo o conjunto tem que ser cumprido ao mesmo tempo, tá? Não adianta você só treinar e esquecer o resto, não adianta você só se dedicar à família e não trabalhar. Então, é organizar a vida de tal maneira que você possa fazer tudo o que te dá prazer. Muito bom. Obrigado, Alonso. Obrigado aí. Gilson Santana, a última pergunta aqui para a gente poder fechar com chave de ouro. Beleza, parabéns, Joel. Obrigado aí pela aula aí pra gente. E a minha pergunta vai em linha das prioridades que você trouxe, né? Um dos desafios que a gente tem aí na nossa vida é o equilíbrio, né, entre trabalho, família, vida pessoal. Você tem uma família, né, maravilhosa aí, vários netos, né? E como é que você combinou esse jogo com essa turma toda, né, numa jornada que não é curta, né? 2 anos, então, assim, não é uma jornada, um feito grandioso, né? Como é que você trouxe a família para dentro desse jogo aí para conseguir equilibrar todos esses pratinhos, né? Trabalho, treino nesse nível, né? Muito Bom, bom. tá? Então, eu vou dar um pouquinho da minha rotina, né? Eu treino entre 3:30 da manhã e 8:30 da manhã, né? Essas horas são dedicadas para treino, né? Às 8:30 eu tomo café com a minha esposa, que é um momento que nós estamos sempre juntos, né? E depois eu trabalho, né? E a gente viaja com a família, né? Muito, né? Sempre compartilhando isso. Nós fizemos em família a maratona da Disney, eu, 3 filhos e 4 netos, né? Nós fomos, ficamos todo mundo na mesma casa, foi uma experiência maravilhosa. Então, é uma coisa que você vai aproveitando e equilibrando. Mas em qualquer lugar que eu esteja, tanto o treinamento, quanto o trabalho, quanto a família, estão sempre equilibrados. Muito bom. Nós estamos aqui encerrando. O Jean Paul levantou a mão aqui também. Então vamos passar o Jean Paul para a última pergunta aqui para a gente poder fechar. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: eu mandei uma mensagem para alguns de vocês aí pedindo para gravar um vídeo de 30 segundos falando do que você achou dessa conversa com o Joel. É uma forma da gente retribuir ao Joel aí o tempo dele, né? Então fala quem é você, o que você faz, né? Até para identificar, e isso serve aqui também como uma prova social da qualidade dessa conversa do Joel. Então, por favor, aí quem puder fazer essa gentileza, eu agradeço. Jean Paul. Está no mudo. Muito obrigado, Lúcio. Muito obrigado, Joel, pelo teu tempo e por compartilhar tua história. Eu só queria, mais que uma pergunta, eu só queria compartilhar com vocês ou reforçar o teu ensinamento, Joel. Faz muitos anos eu entrei em uma nova linha de mudar um pouco minha vida. Eu já tive problemas de obesidade, de saúde e demais. E um dia uma pessoa chegou para mim e falou: Jean, você na vida escolhe cuidar da saúde ou cuidar da doença. Os dois vão dar trabalho, mas você escolhe.
E de aí, por algumas leituras, comecei a me focar em, tá, quando a gente fala de saúde, cuidar o quê? E ao final terminei definindo, pelo menos para a minha vida, e te escutando, 4 pilares de saúde: saúde física, saúde mental, saúde emocional e saúde espiritual. E com equilíbrio e cuidando a saúde desses 4 pilares, eu vou nesse caminho, tomara onde eu consiga poder seguir alguns dos teus passos, mas nessa linha de cuidar da saúde, ter equilíbrio e preferir escolher cuidar da saúde a ter que cuidar da doença. Muito obrigado. Jean Paul, obrigado aí pela sua contribuição aqui também. Joel, muito obrigado pela sua participação. Como eu disse a todos aqui, o Joel é membro do Open Mind. Joel, uma última pergunta. Você vai estar conosco segunda-feira no Shaking Hands, 8 horas da manhã? Vou. Maravilha. Eu queria ter ido anteontem, mas eu tive um compromisso de trabalho, então, mas segunda-feira já está organizado, não tem outros compromissos além desse. Ótimo, muito obrigado. Parabéns pela sua história. Você está aqui nos inspirando e nós vamos também compartilhar os seus contatos lá para as pessoas que quiserem aqui do Open Mind chamar você para as empresas, para poder fazer uma palestra, para poder motivar os times, né? Que nós vimos aqui que realmente isso é algo de um feito incrível e muitas vezes no nosso dia a dia a gente é desafiado por metas também que são muito desafiadoras e falar de coisas de superação é muito positivo. Joel, obrigado mais uma vez. Obrigado, Lúcio. Eu estou à disposição, tá? E nos vemos na segunda-feira. Beleza, valeu. Bom final de semana, pessoal. Obrigada, abraço, Joel. pessoal. Bom final Bom de final de semana semana. para todos. Obrigada. Valeu, obrigado a todos. Obrigada a todo mundo. Tchau. Bom final de semana. Tchau, tchau, pessoal.